Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Veridiana, PEC de Matemática. Estamos na semana B de ATPC, da Diretoria de Ensino da Regional de Andradina. Essa pauta foi elaborada por mim e pelo PEC José Haddad. Eu vou passar um vídeo para vocês que trata sobre a responsabilidade das nossas tarefas no dia a dia.
Então, esse vídeo eu achei muito interessante, mostrei para os meus filhos, né, sobre a importância, né, da aprendizagem, das nossas responsabilidades, e eu deixo como sugestão para que vocês possam também utilizar com os estudantes. Essa semana, vou falar um pouco com vocês dessa metodologia chamada Peer Instruction. Essa metodologia ela foi idealizada por Eric Mansur. O Eric Mansur ele é um professor, né, do curso de graduação da Universidade de Harvard. Então, como que ele idealizou essa metodologia ou como ele descobriu essa metodologia? No Brasil, ela é chamada de instrução por pares. Por muitos educadores, ela é até considerada muito arrojada, né? Porque ela vem sendo utilizada em diversos contextos educacionais e até em diversos países, né? Então, o Eric Mansur, ele descobriu, na verdade, essa metodologia por acaso, né? Após várias tentativas de aulas expositivas no seu curso de graduação, ele pediu que os estudantes conversassem entre si sobre o conteúdo, né, que ele havia explicado, né? E aí o sucesso foi tão grande que ele começou a utilizar dessa forma, né, para suas aulas, né? E aí ele foi adaptando, né, até ele chegar nessa metodologia. E aí, João Matar, ele sistematizou a metodologia. João Matar, né, em 2017, ele sistematizou essa metodologia em 3 momentos, que seria o pré-aula, o segundo momento a aula e o terceiro momento o pós-aula. Então, na pré-aula, o estudante ele recebe instruções, né, ou ele recebe o material do que será discutido na aula, que seria a sala de aula invertida, né? Então, na pré-aula, o professor pode fazer uma exposição breve do conteúdo ou mandar o material impresso para o estudante ler antes, né, se apropriar do conteúdo, ou até mandar um vídeo, né, com a explicação da aula, que seria a sala de aula invertida. E aí, João Matar, ele sistematizou o seguinte, né, que o acesso às respostas permite que o professor prepare as aulas com mais eficiência, ajudando-o a definir que aspectos precisam de mais ênfase e assim produzir uma aula mais voltada às necessidades dos seus alunos. Né? Então, como que funciona o Peer Instruction? Né? O professor, ele envia para o estudante, né, o conteúdo previamente, né, que pode ser um vídeo, um texto, né? E aí ele aplica um questionário com 3 questões. Se os estudantes obtiverem 35% de acertos, ele refaz o ciclo. Então, qual que seria o primeiro, de novo, né? O estudante ele vai estudar o material novamente, ou assistir o vídeo, ou fazer a leitura do material, e aí o professor ele vai aplicar o questionário novamente, as 3 questões, né? Se o resultado for acima de 70% de acertos, o professor faz o fechamento e passa para o próximo ciclo. Se a quantidade de acertos for entre 35% e 70%, os estudantes eles devem conversar entre si, né? Então o professor faz um agrupamento, determina um tempo, né? Estipula um tempo, né? Para que os estudantes possam chegar a um senso comum de uma única resposta. Né? Aí o professor ele separa os estudantes de novo e individualmente ele aplica ou o mesmo teste ou um teste similar, até que o resultado seja acima de 70%, para que ele possa fazer o fechamento e passar para o próximo ciclo. Né? Então, se o resultado continuar entre 35% e 70%, o professor ele retoma
o ciclo, aí ele faz uma breve explicação e aplica o teste novamente, tá? Então, é um ciclo que o professor, ele faz uma breve exposição da aula, ou ele envia o material antes, como uma sala de aula invertida, aplica o teste. Acima de 70%, faz o fechamento e passa para o próximo ciclo. Se o resultado for menor que 35%, o professor tem que enviar o material novamente, pedir que eles estudem o material e aplica o teste. Caso, eu explicando de novo, caso as respostas sejam entre 35% e 70%, o professor agrupa os estudantes. E aí eles vão discutir, as questões e chegar a uma resposta única do grupo. E aí o professor separa e eles refazem o teste. Então, aqui eu sistematizei, Então, o antes da aula é a leitura, Ou um vídeo online, e depois o professor aplica o teste, com 3 questões, Durante a aula, o professor pode fazer uma breve explicação do conteúdo, aplica o teste novamente e aí faz a checagem das respostas individuais. Se o resultado for entre 35% e 70%, o professor agrupa os estudantes, que aí vem a instrução por pares. Os alunos, os estudantes, eles debatem as questões, eles chegam a um senso comum, a uma única resposta, E o professor separa os estudantes e aplica o teste novamente. Esse teste pode usar ferramentas online ou pode imprimir as questões, E fazer naqueles modos que a gente faz no Ação Saresp, onde o estudante levanta a plaquinha ou levanta a mão, tá? Então, existem várias formas de aplicar o Peer Instruction, E como seria o pós-aula? Os estudantes respondem a outros testes para reforçar o conteúdo estudado, tá? Então, o que Matar fala? Que o professor, ele não ensina apenas o conteúdo das disciplinas, mas também estratégias para resolução de problemas. Então, essa metodologia permite, que o professor trabalhe estratégias de ensino, que é a instrução entre pares. E aí eu quero socializar com vocês que eu apliquei essa metodologia com o professor Eduardo na escola da área Geomete, Eu combinei com ele para que a gente pudesse realizar essa aula de forma colaborativa, Eu entrei em contato com ele sobre qual situação de aprendizagem ele estava trabalhando, E aí eu pedi que ele indicasse uma turma que houvesse aulas duplas, E aí ele me indicou o 8º ano B, E a habilidade que ele começaria nessa semana foi a EF06MA24, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos e retângulos, capacidade e volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais ou relacionadas a outras áreas do conhecimento. Tá? O objeto do conhecimento foi situações-problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Eu combinei com o professor, que nós usássemos a sala de aula invertida, Então, utilizando vídeo online. Então, eu selecionei um vídeo do Centro de Mídias, sobre essa habilidade F0624, que é do 6º ano, mas ela está sendo retomada no 8º ano. Pedi que ele reproduzisse o vídeo para os estudantes e no final do vídeo eu pedi para ele que ele aplicasse o questionário com as 3 perguntas, sobre o vídeo, sem que ele fizesse nenhuma explicação, nenhuma explicação sobre o conteúdo que seria trabalhado.
Aqui, né, ele registrou os estudantes assistindo o vídeo, né, que foi o vídeo que eu selecionei para a turma, né, sobre habilidade. E aqui é o resultado do questionário que eu elaborei sobre o vídeo, né? Então, eu perguntei o que você entende por grandeza, né? Então, 80% da turma respondeu corretamente, que é algo que pode ser medido ou contado. A segunda pergunta foi para que eles respondessem sobre instrumentos que podem ser utilizados para medir. Então, 86% da turma respondeu corretamente. E a terceira pergunta foi sobre as unidades de medida que podem ser utilizadas, né, para medir. Né? 83% da turma respondeu corretamente. Aqui ele registrou, né, os estudantes utilizaram o celular, né, para responder. A gente usou o Google Forms para que a gente pudesse fazer a checagem da aprendizagem dos estudantes na reprodução do vídeo. Aí, no segundo momento, que foi o durante a aula, que a gente pôde verificar que os estudantes eles entenderam, né, o que é grandeza, quais são as unidades de medida, os instrumentos utilizados, nós fomos para a resolução da situação de aprendizagem, né, a situação de aprendizagem 2 do caderno Aprender Sempre, né? Então, nós agrupamos os estudantes, né, em trio, e nós colocamos as carteiras em forma de triângulo, para que um estudante pudesse ficar de frente para o outro, né? E aí nós, sem nenhuma explicação, pedimos que eles resolvessem os exercícios propostos. Né? Nós ficamos auxiliando os estudantes, né, passando nas carteiras quando eles tinham dúvida, quando eles pediam auxílio sobre os exercícios, sobre alguma dificuldade de interpretação. E aí o que aconteceu? Quando no final da aula a gente conversou, né, eu pedi que os estudantes que eles fizessem uma devolutiva, né, sobre a metodologia aplicada, né? E os estudantes relataram que eles gostaram muito, né, que foi uma aula diferente. Eles observaram que eles puderam aprender mais, né, de forma autônoma. E eles pediram, né, que o professor realizasse mais vezes, né, esse tipo de aula, né, usando esse tipo de metodologia. Então, eu deixo aqui, eu vou finalizar a minha parte aqui, né, que era sobre isso, e aí eu vou passar a palavra para o PEC, José Haddad, né, que ele vai falar com vocês sobre o novo ensino médio, ok? Até mais, eu agradeço. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Depois da Veridiana, então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o novo ensino médio, né? Conhecer um pouquinho, vocês já conhecem, vamos só dar uma relembrada. Eu coloquei aqui primeiro para nós, por que novo, né? Por que novo o ensino médio? O que é que ele tem de novo aqui? Bom, primeira coisa, uma ampliação do tempo mínimo, né, do estudante na escola. Já é uma modificação boa, né? E depois a outra é a organização curricular que mudou, né? Então é uma organização curricular assim mais flexível, tem uma parte que o aluno escolhe o que fazer, não é? Então por isso nós temos um novo ensino médio. E nós vamos falar do começo da implementação dele. Bom, começou em 2021 com a primeira série, né? Estamos agora em 2022, já temos a segunda série, e o ano que vem, em 2023, já temos os três, a primeira, a segunda e a terceira série, todos no novo ensino médio. Vamos falar sobre a carga horária, né? A carga horária desse novo ensino médio. Aí vocês estão vendo aqui que na primeira série nós temos 900 horas. Essas 900 horas são da formação geral básica, né? Aquelas disciplinas bem conhecidas nossas, aqueles componentes bem conhecidos nossos, né? E aqueles 150 horas é a parte de itinerário, mas itinerário dos componentes do Inova, né? Eletiva, projeto de vida, né? Tecnologia e tal. Na segunda série, a carga horária
da formação geral básica, ela cai para 600 horas, mas em contrapartida aumenta, né? Aumenta bem a parte de itinerário formativo. Olha, aquele verdinho ali, 300 horas de itinerário formativo da parte de aprofundamento, né? Que são aqueles 10 itinerários que a gente já conhece, né? E as 150 horas continua ali do lado laranja da parte dos componentes do Inova. Na terceira série, formação geral básica bem mais reduzida, 300 horas, não quer dizer que a gente vai perder alguma coisa, não. Porque toda aquela hora que foi tirada da formação geral básica está na parte de itinerário formativo, né? Tanto dos componentes do Inova quanto não. A carga horária, né? Em horas aula. Isso aqui por semana, né? Na primeira série, na formação geral básica, nós temos 30 horas, né? E nos componentes do Inova, nós temos 5 aulas. Desculpa, falei horas, né? São aulas, né? Essas aulas são distribuídas assim, duas e uma. 2 de eletiva, 2 de projeto de vida e uma de tecnologia. Na segunda série, formação geral básica com 20 aulas, né, uma redução de 10, mas essas 10 foram para o itinerário, então nós temos 15 no itinerário. 5 do Inova e 10 daqueles outros 10 itinerários que nós conhecemos. Nós vamos falar um pouquinho deles também daqui a pouquinho. Na terceira série, formação geral básica com 10, itinerário com 25. Então vocês estão vendo que migra de um para o outro, né? Que desaparece, não desaparece nada, absolutamente nada. E agora nós vamos falar daqueles 10 itinerários que nós estamos falando aqui, né? Bom, nós temos o nome dos 10 itinerários. Os 4 primeiros, vocês podem verificar aí, são itinerários não híbridos, né? Ou chamar de itinerário puro, por exemplo, que é só linguagem, ou só matemática, ou só ciências da natureza, ou ciências humanas. Então, 4 itinerários não híbridos. Do quinto até o 10º, ou seja, 6 itinerários, né? Do quinto ao 10º temos 6, né? 6 itinerários híbridos, porque mistura duas áreas de conhecimento, né? Por exemplo, o itinerário número 5, linguagens e matemática, 2 áreas de conhecimento, por isso ele é chamado de híbrido. Algumas características dos itinerários. Cada uma das opções do aprofundamento é composta por 6 unidades curriculares. O que quer dizer isso, né? Então, nós temos um determinado itinerário, qualquer um deles temos um determinado itinerário, ele vai ser composto por 6 unidades curriculares. Dentro de cada unidade curricular, né, nós vamos ter os componentes curriculares. Então, nós temos o itinerário dividido em 6 unidades curriculares e as unidades curriculares distribuídas, dividida entre os componentes curriculares. No caso do primeiro bimestre, da segunda série, por exemplo, aqui está falando da segunda série, né? Porque no primeiro nós só temos os componentes do Inova. Na segunda série, nós temos duas unidades curriculares, a UC1 e a UC2, que são unidades curriculares semestrais. Então, no primeiro semestre da segunda série do ensino médio, temos a UC1. E depois nós temos a UC2 no segundo semestre, né? Já na terceira série, que começa ano que vem, né, com a UC3, o C4, o C5 e o C6, essas unidades curriculares são bimestrais. Temos 4, né? 4 bimestres, 4 unidades curriculares. Tudo bem, né, gente? Vocês já estão fazendo aí as unidades curriculares da segunda série. O ano que vem tem mais 4 unidades curriculares na terceira série. Só que bimestrais ao invés de semestrais. Vamos ver como elas estão distribuídas, então. Olha lá, ao longo das 3 séries, né? Primeira série não tem aqueles itinerários, daqueles 10 não tem. Tem os componentes do Inova. Na segunda série, primeiro semestre é o C1, segundo semestre é o C2. Na terceira série, como nós temos 4 unidades curriculares, né? Nós temos no primeiro semestre a UC3, que vem junto com a UC4, né? 2 bimestres seguidos. Depois, nos 2 bimestres seguintes, nós temos a UC5 e a UC6. Olha lá, cada unidade curricular tem 150 horas.
150 horas. 10 aulas semanais. Todos eles, tá? Então, olha lá. O novo ensino médio, então, agora dividindo entre unidades curriculares, né, também. Nós temos a formação geral básica. Aí nós temos lá na primeira série o itinerário formativo dos componentes do Inova. Na segunda série, formação geral básica, itinerários formativos, pegando os componentes do Inova e também um itinerário formativo de um daqueles 10 que nós temos. Tá? E na terceira série, a mesma coisa, só que 4 unidades curriculares. Então, ali nós temos que cada unidade curricular ela vai ser composta de componentes curriculares, né? Esses componentes são componentes novos, né? Componentes que a gente assim não conhecia, né? E a atribuição de aulas, vamos supor, o diretor vai fazer atribuição de aulas, ou no final do ano, no começo de ano, tem lá a atribuição de aulas. Vai ser feita a atribuição por componente curricular. Então, a escola já escolheu o itinerário formativo que ela vai desenvolver no ano seguinte. Já escolheu o itinerário. Em função dos itinerários, que tem que ser pelo menos 2, né? Pelo menos 2, para poder contemplar as 4 áreas do conhecimento, tem que ter contemplado as 4 áreas do conhecimento. Então, pelo menos 2 itinerários híbridos, né? Porque se você colocar itinerário não híbrido, você tem uma área só. Então, você teria que oferecer, por exemplo, 4 itinerários, pelo menos, né? Para você ter as 4 áreas do conhecimento. Mas, usando os itinerários híbridos, né? Isso muda. Então, as atribuições de aulas serão feitas com base nos componentes curriculares. Então, tem lá a formação geral básica com seus componentes e tem a parte de itinerário com seus componentes também. É com base nesses itinerários e na formação geral básica que a atribuição vai ser feita. E a atribuição de aula? Quem é que pode pegar essa parte de itinerário, né? Nós vamos ver detalhadamente num exemplo, mas vamos dar uma adiantada. Tem que se respeitar a habilitação prioritária. Por exemplo, professor de filosofia para pegar. O professor de filosofia já pegou as aulas dele, não tem professor de filosofia, aí vai para a habilitação alternativa, né? Mas primeiro seria o professor da área que está determinada no itinerário. Então, nós vamos dar uma olhada num exemplo, né? Depois desse slide, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós vamos ver uma unidade curricular de um determinado itinerário, os componentes curriculares que estão nessa unidade curricular, a quantidade de aulas por componente curricular e, obviamente, então, por unidade curricular também, quem é o professor da habilitação prioritária e da habilitação alternativa, né? Vamos pegar um exemplo. Olha, o exemplo que nós pegamos aqui é de um itinerário não híbrido, né? Olha lá em cima, aprofundamento curricular, área de ciências humanas e sociais aplicadas. Só ciências humanas e sociais, só. Então, um itinerário não híbrido, só uma área do conhecimento. Aí nós temos, como que se chama esse itinerário, né? Superar desafios é de humanas. Né? O itinerário é de humanas, superar desafios é de humanas. A unidade curricular, no mundo tudo está interligado. Porque o nome dessa unidade curricular, nós vamos ter quantas? Vamos ter 6 unidades curriculares dentro desse itinerário. A primeira delas, né, a unidade curricular 1, o C1, no mundo tudo está interligado. Olha que legal esse resumo, né? Então, aí nesse quadro, o que nós temos? Quais são os componentes curriculares dessa UC1? Ciência, Tecnologia e Ética, 2 aulas semanais. As transformações do espaço geográfico e sociedade, 2 aulas. As narrativas históricas e sua produção material e imaterial, 2 aulas. Cultura e sociedade, 2. Oficina de produção textual e oralidade, 2. Então, esses são os componentes da unidade curricular 1. Serão os mesmos da unidade curricular 2? Não. Nós vamos ter vários componentes. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 componentes. 6 unidades curriculares vai dar 30, né? Então aqui, e olha só a quantidade de aulas lá no final, gente. De aulas e de horas. Vamos pegar de horas, né? São 150 horas, que vai dar 200 aulas, certo?
E embaixo no quadro nós temos quais são os profissionais que vão pegar para trabalhar com esses componentes, né? Primeiro, habilitação prioritária. O professor de filosofia trabalha com o primeiro componente. Ah, mas o professor de filosofia já pegou todas as aulas, não tem um professor com habilitação prioritária para trabalhar esse componente. Sociologia ou história, que são as de habilitação alternativa, qualificação alternativa, eles podem pegar também, né? Então, diminuiu um pouco da formação geral básica? Diminuiu, mas onde que ela foi? Foi para os itinerários, para o aprofundamento, né? Então, as aulas estão aí. Vamos ver agora mais um exemplo. Esse foi de área de ciências humanas, né? Vamos ver o próximo. Também é o mesmo itinerário de superar desafios de humanas, só que é a unidade curricular 2. A unidade curricular 2. Dá uma olhadinha nos componentes curriculares. São outros, mas são 5 também, né? 5 componentes curriculares. Ali embaixo nós temos a habilitação prioritária, quais são os professores que vão pegar esses componentes. E se não tiver professor dessa habilitação prioritária, à direita nós temos os de habilitação ou qualificação alternativa. Tudo bem? Podemos seguir. Então, agora nós temos um de ciências da natureza. Só ciências da natureza? Só então não é híbrido, né? Não é um itinerário híbrido também, só contempla a área de ciências da natureza e suas tecnologias. E é o ciência em ação. A unidade curricular desse itinerário aqui é o projeto Casa Sustentável. A unidade curricular dividida em quantos componentes? Vamos ver? Quantos componentes curriculares? Hábitos sustentáveis, eficiência energética, construção sustentável, recursos e sustentabilidade. 4. 4, né? Então, nós temos 4 componentes curriculares, totalizando também 10, tá vendo? 10 aulas e um total de 150 horas, como o outro, né? É um padrão. A habilitação prioritária já vem aí também, como é de ciências da natureza, tem divisão entre biologia, física, matemática e química, né? E a qualificação alternativa ou habilitação alternativa está ao lado também. Nós vamos falar um pouquinho ainda sobre frequência, sobre rendimento, aprovação, recuperação, retenção, como é que funciona isso em virtude dos itinerários, né? Como é que vai funcionar? Vamos ver. Isso. Vamos falar então sobre frequência, rendimento, aprovação, recuperação e retenção no novo ensino médio. Olha lá. Primeiro sobre frequência, né? A frequência não mudou nada, continua sendo o mínimo de 75% para aprovação, né? Se tem 70, não está aprovado, não está aprovado então, né? Tem que ter pelo menos 75% de presença, de frequência para aprovação. Vamos falar também sobre o rendimento agora. Então, e o rendimento? Como é que é? O rendimento nós vamos ter que dividir também. Falar da formação geral básica, do itinerário formativo, da parte de aprofundamento curricular e dos componentes do Inova. As eletivas, né, projeto de vida, tecnologia. Vamos ver primeiro a formação geral básica, como é que fica o rendimento. Será que mudou? Vamos ver, gente, olha. As notas bimestrais, né, e o quinto conceito são de 0 a 10. São notas mesmo, né? Então, notas bimestrais e quinto conceito, de 0 a 10. E como é que fica? Ah, ficou em uma disciplina, não, ficou em 2, ficou em 3, ficou em 4. Qual a situação do aluno, né? Se ele ficar, dá uma olhadinha, tem um resumo bem legal aí. Se a nota menor que 5, em até 3 componentes, até 3, ou 1, ou 2, ou 3 componentes, ele é promovido. Só que como ele ficou em 1, 2 ou 3, 2 ou 3 componentes, ele vai ser promovido parcialmente. Então ele vai ter que participar de um projeto de recuperação semestral, né? E concomitante às atividades regulares. Quer dizer, é uma recuperação junto com as aulas regulares, certo? Agora, olha mais abaixo. Se ele fica, por exemplo, com nota menor que 5, em mais de 3, 4, 5, 11 componentes curriculares, né? O que acontece se ele fica em mais que 3? Retido parcialmente. Retido parcialmente. Então, se ele ficar em mais de 3, retém parcialmente e classifica na mesma série do ano letivo subsequente.
retido parcialmente, tá? Tá claro? Alguma dúvida? Não, olha. Vamos agora falar da parte do itinerário formativo. Ainda, né, em relação às notas que ele tirou, né, como é que está o conceito final. No itinerário formativo, a parte de aprofundamento, eles vão ter nota, os alunos vão ter nota de 0 a 10. Só que o quinto conceito, o conceito final, não vai ser nota, vai ser menção. Aproveitamento total, satisfatório, né? Então, o insatisfatório ali embaixo, então ele vai ficar retido? Não há retenção por rendimento no itinerário. Não há retenção por rendimento, apenas por frequência. Então, ele vai cursar em regime de recuperação, né? Certo? Então, ele vai cursar em regime de recuperação. Ele não vai ficar retido por nota, por rendimento. Nota não, né? Ele não vai ficar retido por rendimento. Ele vai ficar retido só se ele tiver mais que 75% de falta. Não, por menção, não. E nos componentes do Inova? Então, nós temos lá engajamento agora, né? Lá era aproveitamento, engajamento total, satisfatório, parcial. Parcial, reteve o aluno? Não há retenção por rendimento também. Apenas por inassiduidade, ou seja, se faltar demais. Faltar demais é faltar mais que 75% das aulas, né? Só que tem um detalhe, ele não cursa em regime de recuperação, gente. Não vai cursar. Tudo bem? Bom, espero ter feito um apanhado geral. Depois nós vamos abordar também o itinerário formativo em outros tipos de cursos, né? Tá? No EJA, em escolas de ensino integral, tá? E eu vou passar para vocês agora um QR Code da avaliação da TPC. Então, por favor, respondam, né? Se puder responder assim que vocês virem, melhor, né? Porque aí não acaba não esquecendo de avaliar, tá bom? É esse aqui, ó, tá? Então, esse é o QR Code para vocês avaliarem a nossa TPC. E é importante que vocês avaliem, porque dependendo da avaliação de vocês, sabemos se nós temos que mudar a forma de apresentar a TPC. Se está tudo bem, se pode continuar assim, tá? Muito obrigado.